Eu agora estou institucionalizando fazer as lives do lado de fora. Eu acho que é melhor, é mais fresco. Em São Paulo tá frio, né? Mas aqui, hoje eu vi que Rio, parece que o Rio também tá fresquinho, mas aqui tá um calor. Olá, querida. Eu tô esperando o meu convidado, que é o Rodrigo Onassis, que a gente vai conversar sobre os símbolos e o arquétipo. Só um minuto. Silvana, querida. Agora eu acho que vai dar para chamar o Rodrigo. Eu não estou conseguindo chamar você, Rodrigo. Interessante isso, né? Vamos nessa. Vamos lá. Por que que eu não posso? Tá dizendo que eu não posso. Por quê? Tá dizendo que você não pode participar, Rodrigo. Não estou entendendo. Tá difícil, né? Eu não sei o que está acontecendo, Rodrigo. Tá dizendo que que eu não posso participar com você. Thaís, querida. Você tá boa, meu bem? Estamos aqui, tô tentando organizar. Tô esperando o Vladimir. Ele atende como tarólogo Vladimir aqui no Forças Místicas. E ele é o Rodrigo Onassis, um rapaz que faz um trabalho muito bacana. Muitas clientes estão gostando muito dele. Ele tá trocando, eu acho que é o sistema lá. Hoje a gente vai falar sobre os símbolos. A força do símbolo, né? E dos arquétipos. E eu tô fazendo essa live do quintal. Olha a escuridão que eu moro. Será que já deu, Rodrigo? Voltou? Vamos lá. Agora tá guardando. Opa, agora vai. Ah, agora vai. Opa! Oi, gente, boa noite! Boa noite! E aí, tá todo de máscara hoje, é? É, já entrei no tema da live, hein? Ah! Já vou explicar o porquê dessa máscara, só um minutinho. Maravilha, maravilha. Pronto, agora vamos lá, sem máscara. Achei que era o Zorro. Ai, achei que era o Zorro. E É a aí, máscara do Batman. é do Batman? O, Isso. o Rodrigo Vladimir, né? Para quem não sabe que é Vladimir, eu tô fazendo, terça-feira eu falei com o Piero daqui de fora, tô no quintal. E depois, antes de eu falar, o barulho da rua vai ser demais, porque todo meio do mato mesmo, às vezes passa um carro, uma coisa, não vai perturbar muito não. E é mais fresquinho, porque tá muito quente aqui. Aí tá frio, né? Tá um frio, Thelma, frio e chuva. Meu Deus do céu, ninguém merece. Aqui tá um calor daquele. Maravilha. Então tá. Eu gosto sempre de me apresentar, né? Que eu sou a Thelma, coordeno o site Forças Místicas, é um site que está há 11 anos
aí no mercado. Mercado é horrível, né? Essa palavra mercado. Estamos no ar há 11 anos. E a gente tem uma proposta nós somos um site esotérico com uma proposta terapêutica, né? Nem sempre a gente tem sucesso nisso, nem sempre as clientes entendem, mas a minha proposta é essa, que elas possam, através da consulta de tarô, a princípio o que mais procura é consulta de tarô e baralho cigano, mas que elas possam, através do esoterismo e das cartas, ir chegando ao autoconhecimento, que essa pelo menos é a ideia que eu tenho, né, a princípio. E o Rodrigo está com a gente não tem muito tempo, é o Rodrigo Onassis, é o nome dele, e ele trabalha com a gente com o nome de Vladimir, né, tarólogo Vladimir, que as clientes estão gostando bastante. Você sabe que está mudando uma coisa, né? 11 anos à frente do Forças Místicas, no começo, a rejeição por tarólogos do masculino, né, era imensa. Ah, não quero passar. Mas agora eu já não percebo isso. Eu acho isso bacana, eu acho um avanço, né? Eu acho um avanço. Poxa, que bom, consegui quebrar um estigma, então. É um estigma, né? Eu acho que hoje já está... Tanto é que agora a gente já tem bastante tarólogos no site, né, que são do sexo masculino. Tem o Rael, tem o Piero, tem o Silas Veta, tem o Thiago, né, tem você. Eu acho isso bem, bem bacana. Vamos lá, a gente já falou várias vezes aqui, várias coisas, né? Mas eu acho que você vem seguindo, né, Vladimir? Pelo menos é a ideia que eu tenho. Quando você dá os temas, que os temas são livres, tá, gente? Apesar que vocês podem sugerir temas, eu acho isso seria muito legal se as clientes sugerissem os temas, né? Mas o que eu tenho percebido em você, Vladimir, é que o primeiro tema que você trouxe, você quis falar sobre a magia, o mito e verdade. Aí você trouxe um pensamento, foi bem bacana, que você falou da magia do amor, falou da força do pensamento e tal. Aí você, na segunda live que a gente fez, você já falou da força, né, de como que o pensamento pode mudar, né, as coisas, né, isso pode transformar, né, a força, como o pensamento pode transformar a sua vida, né, e aí você seguiu nesse movimento. E aí agora você falou, Thelma, vamos fazer outra? Eu falei, vamos, bora fazer. Aí você vem agora para falar do símbolo. Então eu estou percebendo, assim, a análise que eu faço, assim, a gente não conversa muito sobre isso, né? Vocês, Thelma, posso falar disso? Bora falar, né? Dou sempre essa liberdade poética para os oraculistas. Mas eu estou sentindo que você está vindo num raciocínio, na minha ideia. Você partiu lá do que as clientes mais falam e procuram, que é a história da magia, né, que geralmente vem com muito preconceito, muita ideia que não é verdadeira, enfim, sobre a magia, e então por isso você traz mitos e verdades. Depois você fala do poder da mente, que é uma coisa forte, que influencia até no jogo de tarô, e agora você vai falar do símbolo. Então, na realidade, você está falando do tarô o tempo todo, mas você está falando de um universo muito maior, né? E eu estou adorando. Vamos lá. O que é que você tem para nos dizer hoje? Vamos lá. É exatamente isso. Eu estou seguindo uma linha de raciocínio, tá? Porque cada assunto está ligado no outro, Thelma. Uhum. Isso é interessante. Quem viu a da magia, viu que a segunda live puxou também parte dela, e essa também vai puxar. Também vai falar um pouco sobre a magia. Perfeito. Aí eu vou colocar mais ou menos aí para o meio da live para frente, que eu vou mencionar, eu vou explicar sobre um determinado assunto, que inclui a magia e também puxa essa força do pensamento, né? Então certo. É bem interessante. Você viu que eu comecei a live aí mascarado, né? Eu comecei mascarado com a máscara do Batman. Por quê? Por que eu escolhi essa máscara? Porque ela tem tudo a ver
o que a gente vai falar hoje, sobre os Uhum. símbolos. Porque todo mundo, querendo ou não, conhece esse símbolo do Batman. E o Uhum. arquétipo que ele nos passa é do quê? O justiceiro, aquele que ajuda, né? Uhum. Claro que outros Uhum. vão entender, mas é o fora da lei, ele age nas sombras, no escuro. Os arquétipos têm esses dois lados assim como a magia, né? Por isso, propositalmente, eu comecei a live com essa máscara, para já dar a ideia Uhum. do que a gente vai mencionar, já mostrando o primeiro símbolo, que é o símbolo do Batman, né? Uhum. Então já foi proposital mesmo. Sim, ótimo. Então assim, o que a gente tem que entender primeiro? Os símbolos, eles existem desde os tempos das cavernas, onde lá os Uhum. homens das cavernas, eles faziam símbolos, que eram os desenhos nas cavernas, para um tipo de linguagem, um tipo de comunicação, né? E cada Uhum. símbolo passava o quê? Um valor, uma ideia. Então, por exemplo, se você via hoje, por exemplo, se você vê o símbolo do McDonald's, ele vai te passar uma ideia, Uhum. né? Sim. E a mesma coisa no próprio baralho que eu uso, o baralho cigano, todos os símbolos, os desenhos que ali estão, eles passam para a gente uma ideia, um valor, que é o que o arquétipo tem por missão passar. Uma ideia, um valor. Ah, a Uhum. carta da cobra, todo mundo vai associar, ai meu Deus, é traição, tô com medo já. Mas não necessariamente. Para quem se É. conecta com esse tipo de verdade, ela passa isso. Mas a cobra também significa esperteza, inteligência. Então, é mais ou É o menos por símbolo da aí. medicina, né? É o símbolo É da o símbolo da medicina. medicina. É. Então, é um arquétipo muito rico e vasto na ideia que ele tenta nos transmitir. É muito interessante. Uhum. Sim, sim. Muito bacana isso. Uhum. E assim, para a gente entender dos arquétipos, nós temos que falar de um cara que eu gosto bastante, Uhum. busco estudá-lo, que é Jung, um dos discípulos de Freud. Não tem como eu não Sim. mencionar de arquétipo sem É. falar dele, né? Eu sou suspeitíssima para falar. E ele é muito profundo, né? Ele. Ele é muito profundo. Ele é muito profundo, É. porque o Jung mesmo falava que os arquétipos, eles são como se fosse parte da nossa ancestralidade, são registros de nossas encarnações, de nossas vivências, dos antepassados que vieram geração para geração. Então isso já vem dentro de nós, né? Sim, Então, por sim. exemplo, o arquétipo da mãe, poxa, cuidadora, é aquela que é generosa, aquela que se preocupa. Temos também o arquétipo, por exemplo, do bem, o arquétipo do mal. Tudo tem os dois lados, isso é muito importante. Por isso que eu estou sempre frisando em todas as lives. Tudo tem os dois lados. É uma das leis do Uhum. universo, a lei do gênero, masculino, feminino, positivo, negativo. Também é um arquétipo. É. Aí ele vai falar de ânima e ânimos, né? Ele fala, né? Que é Exatamente. É muito interessante. interessante. Muito, muito mesmo. Muito interessante e importante, né? É, e é interessante isso para as pessoas entenderem. Eu fui entender mais isso, que eu gosto muito de matemática, né? E quando eu estava estudando sobre arqueologia matemática, então se descobriu que na mesma época que estava se descobrindo o que seria o teorema de Pitágoras, né? Que foi, na realidade são os árabes, mas quem escreveu foi os gregos, né? Mais ou menos é complicada essa história, mas tudo bem. Na Grécia, mas você depois descobre lá no Oriente registros da mesma época para a descoberta do mesmo teorema. Ou seja, a humanidade ela vai evoluindo e trazendo essa simbologia das coisas que ela descobre, né? Eu acho que é interessante isso. E o arquétipo, eu acho que ele tem a ver com isso, com registros também para a humanidade, né? Não, com certeza, você falou tudo. Uhum, Eles são registros e muitas vezes eles tanto podem ser de forma consciente, a gente tendo consciência daquilo, não, entendo isso, é dessa forma mesmo, ou inconsciente. Que até em sim, sonho os arquétipos aparecem muito para nós. sim. Isso é importante falar. Com certeza. Cada sonho que a gente tem, por exemplo,
Eu já peguei clientes, poxa, Vladimir, eu sonhei isso, eu sonhei aquilo, o que que significa? E é um arquétipo, é o arquétipo daquela pessoa que passa uma determinada ideia, um valor para ela, conversando com ela, entendeu? Aí ele vem nessa forma de arquétipo, ou também pode vir num símbolo que passa a ideia desse arquétipo. Sim, sim. Olha que interessante, né? Sabendo de uma história mesmo, até há pouco tempo, né, de uma pessoa que ela teve um sonho que deixou ela muito assustada, porque saíam larvas do corpo dela, né? E ela ficou muito assustada com isso e tal. E aí, na terapia e tal, se chegou que, na realidade, era o que ela escondia uns traumas de abuso da infância. E agora ela Nossa, na fase adulta, ou seja, acho que né, olha que coisa forte que vem nesse sonho, né? Olha que ajuda que esse sonho traz, né? Quando fala assim, olha, eu vou fazer um sonho tão horripilante, né, para você cuidar disso, né? Tratar disso, ou seja, saindo aquelas coisas para fora, né? Interessante, né? Forte. com certeza. E os sonhos, eles falam muito com a gente, eles conversam o tempo todo, Sim. né? Você vê que essa cliente, por essa história que você acabou de mencionar, um determinado arquétipo conversou com ela para tentar apontar que ela precisava fazer algo, que algo estava errado, Uhum, né? uhum, Nem sempre sim. o arquétipo vem com essa coisa mais clara, às vezes ele vem justamente um pouco mais misterioso, para ser decifrado mesmo. Uhum, Por isso que eu sim. até tenho eu vou até puxar aqui, um dos baralhos que eu trabalho, um Ai, arquétipo que legal, adoro. que Vamos abrir muita uma gente. carta. Vamos abrir uma Vamos, carta para vamos, nós? Vamos, gente, abrir uma vou carta? puxar aqui. Ó, vou Então, puxar uma carta aqui do Tarô dos Bruxos, tá? ótimo. Então vamos lá, gente. Uma carta para nós, para o grupo. Eu falei dela, aqui sai ela, a cobra. Serpente, né? Não é por acaso, Não não é é por acaso. O que que ela significa nesse tarô, que é o tarô dos bruxos? Sim, Certeza, inteligência, sagacidade, né? Porque sim. a cobra, querendo ou não, ela é esperta, ela é sagaz, ela sabe Uhum, como passar despercebido, né? Então, e uhum, também é o arquétipo da cura, porque representa a medicina, né? Então é bem uhum. interessante. Vou virar ela aqui, Thelma. É esse símbolo que eu queria mostrar, que é o pentagrama. Lindo é muito lindo isso. Muito E esse lindo. símbolo, a maioria das pessoas já tem uma correspondência. Por exemplo, os radicais vão achar, poxa, ó, é do diabo, é do demônio, é coisa ruim. Porque se conecta com uma linguagem negativa do arquétipo, né? Mas para Uhum, nós que trabalhamos com a espiritualidade, é um símbolo de cura, é um símbolo de equilíbrio. E aqui você tem praticamente o ser humano desenhado como uma sim, estrela, né? É sim, bem interessante isso. sim. Eu Então, por faço isso que eu uma. falo, tudo é, tem os eu dois lados, né? eu participo de uma vivência muito rica de autoconhecimento, que foi, assim, divisor de águas para mim, que é um trabalho muito sério, de uma pessoa muito séria de São Paulo, chama Adélia Rio, chama Jornada do Herói, né? É, e essa vivência da jornada tem uma dança muito, muito linda mesmo, né? Que simboliza a estrela. Olha que interessante, Que né? legal. Que é o ser humano, você fazendo isso num determinado momento. E eu acho que isso é muito importante, você trazer isso, né? Como isso está na vida da gente, né? Você traz nesse símbolo o ser humano para ele se perceber, né? Para ele se interiorizar. Não é para fora, né? O crescimento é padrão. Tem uma frase do Jung assim, né? Já que você falou tanto do Jung, que ele fala que quem olha para fora sonha, mas, né, quem olha para dentro, que é dentro do ser humano, desperta, né? Ou seja, acorda para a vida mesmo, né? Exatamente. Jung, ele tinha ideias que, para o tempo dele, eram muito contrárias, né? Até com Freud, ele acabou se desentendendo aí por ideias diferentes. Ele trouxe muito forte essa ideia dos arquétipos, dos símbolos, do culto que está por trás disso. Porque todos Uhum, passam uma mensagem, todos passam uma ideia.
padrão Sim. ou um modelo a se seguir, né? Então Uhum. é bem interessante mesmo, É, viu, Thelma? é. Só que assim, a gente não tem como falar de arquétipos e símbolos sem mencionar uma coisa muito interessante, que é a lei do eletromagnetismo, uma das leis do Uhum. universo. E o que que fala essa lei do eletromagnetismo? Que no mundo astral, mundo espiritual, semelhante atrai semelhante, né? O que eu quero dizer com isso? Cada arquétipo, cada símbolo, eles vão nos passar uma ideia, boa ou Uhum. ruim, mas nós, com a nossa consciência, o nosso despertar, vamos nos conectar a essa ideia de forma diferente, esse padrão, esse modelo. Por exemplo, eu brinquei aqui com o símbolo da cobra. Muitos vão falar, nossa, é traição, coisa ruim, porque está conectado com esse tipo de pensamento. Para outros, oh, legal, o símbolo da medicina, da cura, da restauração. Então depende muito, por isso que essa lei do eletromagnetismo fala, semelhante atrai semelhante. Então quem pensa também vai atrair aquele pensamento, aquela conexão daquele pensamento. Isso é Com muito interessante. certeza, com certeza. Você sabe que aqui no Forças Místicas a gente sempre teve essa história de a cliente paga depois do que é consultada. Então, é raro as clientes que pagam antes, raríssimas, né? Mesmo as clientes do cadastro novo. Tanto é que a gente procura, né, tentar oferecer uns minutos para ela conhecer o trabalho, ver que é uma seriedade, porque essas coisas na internet, como a gente não tem um espaço físico, forças místicas, para a pessoa vir me conhecer e depois vai lá e me liga no telefone. Não é assim, é tudo virtual. E as pessoas ficam com receios e tudo. E é tão interessante isso que você está falando, Vladimir, porque é muito verdadeiro, porque muitas clientes falam, mas como é que você tem certeza que eu vou te pagar? Eu falei, olha, é, eu estou te oferecendo, né? Se você não me pagar, o problema não é meu, é seu. Não é Exatamente. seu, não é meu, né? Eu estou confiando. Agora, você percebe como a pessoa já entra nesse movimento. E é interessante que eu tenho muitas pessoas que falam assim, mas a crise tá, Thelma, porque você não recebe antes. Eu falei, não, não. A crise não tá porque eu não recebo antes, não é isso. A crise tá por conta de um momento, enfim, mas eu não vou atribuir a isso. Porque se eu coloco esse medo, aí você vai atrair pessoas com essa energia de que não vai pagar. Então, meu pai tem uma frase, meu pai é uma pessoa assim, meu pai ele é ateu, que estuda a Bíblia, dá para entender isso? Uau. Eu acho que ele estuda para falar mal das coisas, né? Enfim. Mas ele tem uma frase que eu gosto muito dele, que ele fala, Thelma, se preocupa com quem paga, não com quem não paga. Não fica preocupada com isso. E eu acho que ele está falando desse pensamento, porque se você não confia, se você não vai, sabe? Aí que a coisa caminha assim, né? Não Com é? certeza. Bastante sábio o seu pai, porque qual que é a ideia do arquétipo do Forças Místicas? O acolhimento, a confiança, a terapia, de fato, né? Então, isso Interessante. o site faz muito bem. Faz Não muito tinha bem. pensado nisso. E é É o verdade, acolhimento mesmo. o É. acolhimento. Você sabe Porque que eu todas fiz as. uma pesquisa com as clientes um dia desse e perguntei acolhimento foi o que mais saiu que elas perguntaram, responderam que elas se sentem acolhidas pela Zana, pela Cláudia, por mim, pelos oraculistas, né? Que interessante isso. Que Com bom, né? certeza. E tem que acolher, porque como a ideia do arquétipo do Forças Místicas é isso, está seguindo direitinho a ideia que ele quer passar. Não, aqui você vai ser acolhida, aqui é a seriedade, a verdade. E tanto que a maioria das clientes, ou praticamente quase todas, vem com essa confiança, Vem, já entram vem assim sim. com, poxa, eu estava É, assim, eu estava mal, mas você conseguiu me passar confiança, você conseguiu, poxa, me trazer uma luz. Eu acho isso muito bacana, né? Mas é é, claro, a cliente que decidiu ter essa luz, decidiu entender aquilo que a gente passou por meio dos arquétipos do tarô, por exemplo, né? sim,
sim. E você sabe, Vladimir, que a gente está há 11 anos, né? Já vamos completar 12 anos. E você sabe que a cliente, por exemplo, 17 ainda é a nossa cliente. Quando ela Poxa, que precisa, ela legal. nos procura. Isso é uma gratidão, isso não tem dinheiro que pague, não. Eu fico muito, Também. muito feliz, muito mesmo. E fico feliz, por exemplo, esses dias mesmo tinha uma cliente que falou, Thelma, eu encontrei meu equilíbrio, eu estou fazendo yoga. Eu falei, menina, que coisa ótima! Então, ou seja, assim, não é que, eu não tô fazendo consulta, eu estou me sentindo ótimo, eu estou fazendo isso, todo, e me ajudou, fulano me ajudou, e tal, fulano me ajudou, ou seja, eu falei, que ótimo, não é porque tem que estar aqui no Forças Místicas direto, não, gente, a proposta nossa é que vocês procurem se vocês precisarem, ou precisarem por um tempo, e sigam a caminhada de vocês. Isso é muito legal, né? É Porque me gratificante. preocupa, é muito gratificante, que a gente possa tocar, né? Tocar. Não, com certeza. Esse é o intuito, né, Thelma? Por É isso que, intuito. por meio das leituras que eu faço e que a maioria dos tarólogos do site faz, é justamente trazer Uhum. esse acolhimento, trazer elas Sim, para olharem para dentro. E as respostas isso, estão dentro delas. O com tarô, certeza. o baralho cigano, a astrologia, a numerologia só vai manifestar o que já está dentro delas. São só Exatamente. ferramentas de trabalho, né? Querendo ou não. É. E tem uma frase, né, do budismo que eu gosto muito, que fala o seguinte: a dor é inevitável, então, mas o sofrimento é opcional. Então, no crescimento de consciência, na tomada de consciência, vai haver dor, porque a gente não veio para cá para passear e para o shopping, né? Muito Não pelo foi para contrário. isso que a gente veio fazer aqui. Desculpem, mas tenho que falar. A gente veio aqui para crescer em consciência, né? Com E esse certeza. crescimento de consciência, ele é autoconhecimento e eu acredito, que tem a ver com a espiritualidade. A espiritualidade está junto nesse crescimento. Então, é uma junção aí, né? Um casamento de É uma junção. autoconhecimento com a espiritualidade. Não é só a espiritualidade, né? E nem é só autoconhecimento cru, não. E isso eu acho que o Jung é fantástico. Isso o Jung, eu acho, por que o Jung, eu não respeito muito, né? Enfim, mas por que eu acho porque o Jung fala, gente, vamos aproveitar isso daqui, porque tem coisas que só terapia você não vai conseguir, você tem que pedir uma ajuda dessa divindade que está dentro de você também, né? Mas da divindade, né? Que você pode chamar de Deus, de absoluto, de não sei do que você vai chamar. Mas você tem que pedir ajuda para uns seres de mais luz, ou enfim, não sei, eu não vou entrar nisso, porque aí entra numa questão que é religiosidade, né? De religião, de religiosidade não, de religião. Não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente não veio aqui para brincar e a dor vai acontecer, né? Ela vai acontecer. Nascer já é o nenê sai da barriga da mãe porque lá dentro já não está mais confortável. Isso é o primeiro aspecto que faz a criança nascer, né? Lá dentro da barriga da mãe não está mais confortável. Então ele sai, e é um trauma, né? Tanto é que as pessoas falam, é um parto, né? Então já começa ali mesmo, né? E tal. É isso. Eu Com falo, certeza, né? com certeza. É por aí mesmo, porque assim, cada arquétipo ele tem uma função. Muitos símbolos são criados para determinados feitos. Por exemplo, a vela. O que a vela simboliza? Pô, conexão com a fé, com a espiritualidade. Eu posso Sim. tanto usar isso para o bem como para o mal. E vai depender do quê? Do meu livre-arbítrio, da minha consciência, né? Da minha divindade falando comigo. Ah, você Sim. vai por esse caminho? Tudo bem, você vai arcar com as consequências. Então é um arquétipo. A vela passa uma simbologia muito interessante. A máscara. Minha filha está indo dormir na casa da prima. Pronto. E eu tô aqui a máscara, que ela não sai nunca, né, daqui. Então nem sabe direito o que é máscara. Oh, Ah, meu Deus, pode continuar, imagina. tá ótima. E eu vou até puxar mais um aqui, agora do baralho cigano, para ver qual que vai sair aqui pra gente. Maravilha. Opa, saiu a carta dos
pássaros. Carta Nossa, dos lindo. pássaros. E o que o arquétipo do pássaro passa? Por liberdade, né? Uhum. Alcançar os objetivos, por mais longo, distante que seja. Ele tem, a ideia desse arquétipo é justamente passar isso. Pô, se liberte das amarras, se liberte de tudo aquilo que te trava, porque é você que te prende, não é ninguém que te prende. Sim, sim. É muito bacana, muito É, interessante. é. É interessante. E como é que fala? Você está falando dos pássaros, né? E interessante, porque essas cartas que você está tirando, de certa forma, é para o grupo, é para nós, né? A Com certeza. cobra, Não é né? por à toa. É, Não é à toa mesmo. que número que é a carta do pássaro no baralho cigano? É o número 12, né? Ele é o Ah, número 12. Se a gente fazer uma numerologia rápido, 12, somando uhum, na redução teosófica, dá o número 3, que é o número da comunicação, da manifestação. Então, uhum, olha que rico essa mensagem. Será que o que te uhum. prende não é uma falta de comunicação com o seu interior? O que você quer manifestar na sua vida que você não está conseguindo se libertar para manifestar? Que coisa legal, que coisa Então, bacana. é um arquétipo fantástico. Você vê como ele Fantástico. conversa com a gente, né? Ô, Rodrigo, por que que você chegou? Você já contou isso, mas assim, por que que você chegou, é, como é que fala, no jogo, né, para jogar o baralho cigano? Nessa trajetória, você recebeu mensagens através de símbolos? Vamos lá. Na adolescência, por volta dos 16 para os 17 anos, eu estava numa fase assim de muita busca espiritual. Né? Eu não Uhum, conseguia me encaixar nas religiões que eu estava estudando, que eu estava tentando entrar. E aí que os arquétipos começaram a falar comigo. Começaram a falar comigo uhum, nessa busca. E um sonho, eu tive a imagem de Nossa Senhora Aparecida aparecendo para mim. Né? Foi uma imagem assim que bastante forte, marcou bastante. uhum, E a partir dali, eu entendi aquilo como um sinal de luz. Continue buscando, busque, que você vai encontrar o caminho. Né? Porque a Nossa Senhora Aparecida, ela passa essa ideia do quê? A grande mãe, a protetora, a que não julga ninguém. Então eu entendi que essa era a busca. Né? Infelizmente, uhum. Thelma, no nosso meio tem muito charlatanismo, muito misticismo. Tem. Ou se tem. E aí eu Ou se comecei a tem. estudar justamente para quebrar esse charlatanismo, quebrar esse misticismo, tentar libertar as pessoas para o conhecimento que está aí, que é só elas pegarem e É, irem atrás, buscar, entender como se faz. é. Né? E tem muita gente também, assim, que eu percebo que não está fazendo a sua conexão, né? Que é a minha preocupação. Porque, por exemplo, eu percebo assim, que tem muita gente que tem um jogo maravilhoso e se agarra naquilo como se fosse a única coisa. Mas o ser humano é muito maior do que você. Eu posso ser, por exemplo, eu posso ser uma estudiosa de tarô de anos, abrir o jogo, saber todas as conexões e tal, que legal, né? Que bom, vou poder ajudar, vou. Mas chega uma hora que eu só vou até um limite. Por quê? Porque eu não estou fazendo a minha conexão interna. Então, o que eu percebo às vezes nos oraculistas, alguns, né, que eu já conheci muitos, mas assim, que não fazem essa conexão. Isso é um pecado, porque, assim, uma pena. Às vezes eu acho que é uma pena, né? Por quê? Porque se você não faz essa conexão com você, como que você vai poder ajudar o outro? Que é o autoconhecimento, né? É o autoconhecimento. Então, como que você não faz isso? E outra coisa, é uma responsabilidade, né? Você abrir uma carta para os outros, orientar, é uma responsabilidade, né? Muito Muito grande. grande, muito E bom. assim, você falou de conexão, é uma palavra É, forte, conexão. E uhum, quando a gente fala de conexão, é importante mencionar também que tipo de egrégora cada um de nós conecta. E eu vou até explicar o que é egrégora, que muita gente pode achar a palavra meio estranha também, né? pode falar, claro. E egrégora, gente, o que é? É uma soma de energia, é como se fosse uma corrente.
Por exemplo, Sim, todo mundo que faz uma novena está se conectando a uma egrégora de cura, por exemplo. Então, cada um de nós precisa saber a nossa conexão. Que egrégora eu quero puxar? A do conhecimento? sim, A da falsidade? Por isso que, assim, infelizmente, não basta só saber o que cada carta fala. Tem que ter essa conexão, tem que ter esse despertar da intuição, né? sim. Que pode ser chamado de espiritualidade ou simplesmente dessa conexão aí, dessa sensibilidade maior, né? Porque o tarô, ele é autoconhecimento puro, ele é totalmente Puro. divinatório, não é uma coisa que adivinha, é divinatório, vem de Deus, Sim. né? Então, é bem interessante. Depende de cada um É, a conexão, né? é egrégora. Isso. Egré. Deixa eu escrever aqui para a pessoa. Egrégora. Sim. E Isso. a gente falou bastante de egrégora, né? Hoje já. Quando a gente estava falando do que você está querendo despertar para você, né? Do que você, se você acredita, o medo, né? Eu acho que se você é uma pessoa que está cheia de medo, cheia de receio, como você está com aquela energia em volta de você, né? Também, né? É isso? Exatamente. Que aí a pessoa se conecta com aquele arquétipo. Não, medo, não, Uhum, nada vai dar certo, eu não dou certo, eu sou um fracasso. Poxa, mas está se conectando por isso por quê? Porque é puxar aquela força. Por isso que uhum, é importante. Toda conexão tem que ser feita com consciência, não de forma inconsciente. Né? Porque, uhum. infelizmente, hoje em dia as pessoas vão muito pelo inconsciente. Faz as coisas sem entender o que está por trás daquele arquétipo, daquela ideia que está passando. Entendi, entendi. Você sabe que você estava falando do símbolo, né? Que te conectou para esse mundo e tal. Eu comecei a fazer meditações. Opa, eu comecei a fazer meditações e sempre me vinha, olha que interessante, uma imagem de eu caminhando numa estrada de terra de chão batido, seco, uma estrada seca, e era assim, um lugar quente, e eu chegava num portão velhinho, antigo, e abria esse portão e entrava. Bom, Eis que eu moro numa estrada de chão batido, no lugar quente, e o portão daqui de casa, Tércia, querida, minha amiga Tércia. Ai, que coisa boa te ver aqui, porque uma amiga da psicopedagogia. Deixa eu mandar um beijo aqui para Tércia, pronto. E aí, olha que eu tô aqui entrando na roça, e tem o portão e a estrada de chão batido e quente. Eu achei tão interessante isso, porque eu falo, olha que interessante. Depois que eu vim para cá, nas minhas meditações não vem mais a estrada de chão, mas vem porque na realidade eu já estou aqui, né? Porque Ai, é Deus. aquela É, coisa, né? O teu interior, ele tava necessitando que você tivesse um pouco de sossego, um pouco de calma, de é, tranquilidade. E se conectasse de alguma forma, não só com a espiritualidade, mas também com os elementos da natureza. Você vê, a estrada de chão é a terra pura, é a calmaria, a tranquilidade. Então, sim, não por acaso, você não teve mais esse sonho, né? Nessa meditação apareceu um tipo de lugar assim, porque você fez a conexão, o arquétipo falou com você, te passou a mensagem e você seguiu a ideia que realmente já estava aí pronta para vir na sua cabeça. exatamente. E falando em símbolos, Rodrigo, é muito interessante quando a gente vem para a roça. Eu sei porque, gente, eu tenho 47 anos, morei 40 anos em São Paulo, e agora eu estou aqui na Bahia. Vai fazer 8 anos que eu estou aqui na Bahia. Muito bem. Então eu sou uma pessoa urbana. E agora eu moro no meio do mato, como eu falei, né? Na roça. E é muito interessante que a partir do momento que você vai convivendo com as coisas da natureza, você vai percebendo símbolos muito interessantes, muito sutis. Um dos símbolos que eu vou contar para você, se você me permite eu ir falando, foi o Pode seguinte: falar. tinha uma árvore aqui, eu moro na casa que quem construiu foi meu avô.
E é uma roça em Ilhéus, tá, gente? E essa casa, bom, aí eu vim morar nessa casa, que estava fechada e tal. E é uma casa assim grande, é uma casa que tem um monte de coisa para fazer na casa. Enfim, quando ela estiver bonita, linda, eu faço uma filmagem lá dentro. Mas agora ela tá uma casa que está precisando de ajuda mesmo, está precisando de pintura e tal. Mas vamos lá. Quando eu cheguei aqui, tinha uma árvore enorme, que era da época que eu era criança. Era uma árvore que ficava na frente da casa. Então, e aí essa árvore estava muito assim, aí falaram, olha, dona Thelma, essa árvore, o caule dela ficou doente e tal, e ela tá perigosa, né, precisa tirar. Ai, que pena, né, porque ela dava flores ainda e tal, né? Aí tá bom, vamos tirar a árvore. Eu, poxa, eu fiquei tão triste, né, porque era uma árvore linda, né, tão bonita, eu fiquei triste com aquilo. Vai ter que tirar tal. Tava marcado para tirar a árvore, bateu um vento, essa árvore, puf, caiu. Foi uma coisa assim, que é uma coisa bem interessante. Quando a semente, ela brota sem fazer barulho. Olha que interessante. E a Interessante. árvore está na semente, né? Mas quando a árvore cai, é um barulho ensurdecedor. Aqui como eu moro numa roça, e vira e mexe cai árvore, né? Porque o cacau, eu moro numa roça de cacau, né? O cacau, ele dá na sombra. Então, você precisa ter muitas árvores. Por isso que o cacau é uma planta interessante, porque ela ajudou a preservar a mata nativa, porque, na realidade, você vai plantando por baixo o cacau. Então, quando você olha uma roça de cacau, você só vê uma floresta mesmo, assim. E tem árvores enormes, e vira e mexe cai, é um barulho que até treme a casa. Muito bem. Mas essa árvore estava aqui na frente, caiu, oh, que pena, caiu, papapá, ainda bem que não machucou ninguém e tal. Aí que está o símbolo. Depois que essa árvore caiu, eu fico emocionada para falar. As filhas dela apareceram ao redor da casa, ao redor dela. Ou Uau. seja, né? Ou seja, ela morreu, né? Mas as filhas só puderam aparecer depois que ela morreu. Eu achei isso tão forte, porque eu estava, a princípio, na minha ignorância, triste. Ai, meu Deus, vou ter que tirar. Ai, meu Deus, ela vai estar morrendo. Ai, eu acho tão bonitinha a flor dela. Não, quando ela caiu, as outras todas apareceram e ficou aquela coisa linda ao redor. Então, assim, no espaço grande, né, gente? Não é no espaçozinho, assim, ao redorzinho, não. É um espaço grande. Então, antes eu não conseguia nem ver as outras. Então, assim, muito lindo, porque na realidade é essa força da vida. Você, quando está com contato com a natureza, a natureza te responde com o sentido das coisas da vida. Gente, aqui de manhã, 4:30 da manhã, é tanto barulho de pássaros. Eu vou gravar para colocar nos stories, né? É muito, muito pássaro. Eles vêm, canto, 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 é um monte, vários tal. Tudo bem. Na pandemia, no início da pandemia, o planeta não estava ficando quieto, aqui ficou também silencioso. Os Olha, pássaros estavam quietos. Ou seja, eu acho que eles estavam percebendo que tinha uma coisa maior ali, né, para acontecendo. Então, eu fico muito encantada com essas coisas que eu vou aprendendo com a natureza, que eu não sei muitas coisas, né? Por exemplo, eu fico encantada com, por exemplo, a abóbora. A abóbora, ela vai criando umas ramas assim, sabe? Grandes, que eu falo, olha que interessante. E umas flores lindas, amarelas. E ela sobe, desce. Eu falo, gente, como é que ela vai se enroscando em outras árvores, né? Mas a abóbora é grande, então ela tem que dar no chão, ela tem que, né? Mas ela sobe também nas árvores. Mas onde ela subiu, ela não vai dar. Mas no chão ela dá. Eu acho isso assim muito interessante. Como as plantas, os animaizinhos, como eles vão se organizando. E eu vejo isso com muita simbologia. Que na cidade a gente vai perdendo essa conexão, né? infelizmente a simbologia da cidade é outra, né? É a correria, é o materialismo e por aí vai. É, Não tem essa é, conexão com esse universo à parte que é a natureza. Que cada é, planta aí tem um universo particular, que
traz essa simbologia para a gente de conexão, né? Sim, sim, sim. Por isso que tudo, gente, vai dar consciência. Cada símbolo, cada arquétipo, eles têm uma ideia, eles têm um registro a nos passar. Mas o que vai determinar, por exemplo, no meu caso, o símbolo de Nossa Senhora foi um despertar. Foi a minha consciência que, junto comigo, determinou. Não, é hora do despertar. Vamos continuar a busca que o caminho está certo. Então, Fantástico. vai muito pela consciência de cada um mesmo, né, Thelma? Não tem jeito. É. E a consciência de cada um é um tempo, né, Rodrigo? Cada um é o seu tempo, né? Tá tudo certo, né? Eu não posso querer, eu quero que o Rodrigo crie consciência hoje. Não, não é assim, né? É um tempo mesmo. É uma É um processo. caminhada, é um processo. E tá É um tudo processo. certo, Não, com né? certeza. Que é o que eu falo para as clientes. Ó, falar de tempo é complicado, porque vai depender muito, tanto de você, como da coisa que você está querendo, da sua busca, da sua vontade, da sua fé. Então, o tempo é algo que a gente não tem o controle, assim, É, integral, para saber, daqui a um mês eu vou fazer acontecer. Não é assim. Tem outras coisas que vão surgir no caminho para testar também essa fé, essa paciência, essa consciência, né? Que é o despertar que você mencionou. é, isso mesmo. É ótimo isso, é ótimo. Eu tô cheia de perguntas, mas pode ir falando, senão eu vou falando coisas e. Pode fazer pergunta que a gente vai interagindo aqui. Pessoal também quiser fazer pergunta, pode fazer. Então, uma coisa que eu queria falar você já falou, né, que nas cartas elas têm símbolos, mas assim, você joga o baralho cigano, você joga o baralho o tarô dos bruxos, é isso? O tarô dos bruxos e o tarô também. Meu Ah, o tarô, tarô. eu uso o Então, tarô mitológico. tá. Porque assim, o tarô, ele tem muitas outras simbologias, né? Assim, não é que às vezes, Com porque assim, certeza. quando a gente vê, eu acho, por isso que as pessoas gostam do baralho cigano, né? Porque o baralho cigano tá muito, é um desenho muito real, muito mais próximo, né? Mas quando você pega, por exemplo, o tarô de Marsella mesmo, né? Que é o é um tradicional, né? Ali você olha aquela carta e fala, meu Deus, mas isso daqui, o que que é isso aqui? O que que isso tem a ver, né? Mas ali aqueles desenhos têm toda uma simbologia, não é isso? As cores que estão ali, não é isso, Com Rodrigo? certeza. Você mencionou o tarô de Marcelli. Hum, É considerado um tarô universal, né? Uhum, Porque foi onde surgiu praticamente lá na França, começou esse processo aí do tarô e tudo mais. E o tarô, por que muita gente não gosta muito dele? Porque ele é muito profundo. A uhum, linguagem dele é um pouco mais profunda, mais completa. O baralho cigano, por exemplo, deixa eu puxar uma outra carta aqui para a gente simplificar. claro. Aqui nós temos a carta das montanhas. É uma linguagem um pouco mais simples. Quem vê isso daqui se conecta. Poxa, então a minha situação é trabalhosa, é difícil, eu vou ter Sim. obstáculo. Você vê que ele já puxa a egrégora negativa. Poxa, então não vai dar certo, vai ser trabalhoso, não quero, né? E não, Uhum, você vê que tem um rio aqui embaixo. Então, poxa, eu tenho que seguir esse fluxo, eu tenho que seguir esse caminho para eu chegar no meu objetivo. E aí eu sei que eu vou conseguir, mas como? Por meio da fé, da determinação, né? Então, por isso que muita uhum. gente prefere o baralho cigano, Thelma, porque ele é mais direto, ele vai direto ao ponto. O tarô Tem não, ele é mais clientes que completo. pedem mesmo. O Tem tarô é mais cliente que completo. pede. Mas eu acho legal, assim, por exemplo, a pessoa que vai fazendo as duas jogadas, né? Por exemplo, é, eu não entendo de tarô, mas assim, eu tenho um tarô que eu ganhei, né? De uma amiga minha, que hoje eu tenho forças místicas, graças a ela, né? Ela que falou, abra um site para você e tal. E a gente fazia, era de quarta-feira, que a gente fazia a Noite das Bruxas, porque eu fui muito amiga de uma menina que era árabe, né? Uma árabe, uma muçulmana árabe libanesa. E ela me ensinou a ler a borra do café.
E Olha que legal. eu sei ler a borra do café. Eu sei, aprendi a Um ler. baita arquétipo, hein? Eu sei. E aí, de quarta-feira, gente, isso tem mais de 20 anos, viu? Muito mais de 20 anos. Aí, de quarta-feira, se reunia eu, a Niciana, eu, a Nice e a Zinaide, né? E aí a gente falava que era a noite das bruxas, olha que coisa. E aí a gente batia café, batia papo, conversava, depois a gente meio que trocava. A Anice sempre gostou de tarô, né? E a Zinaida gostava do baralho cigano. Ela gostava do baralho cigano. E era muito divertido. E eu lia a borra do café. Detalhe, em xícara árabe, que eu ganhei da minha amiga. Aquelas xícaras que não tem alcinha. Nossa, Ai, gente, você sabe que essas xícaras devem estar com a Niciana, essas xícaras, porque eu vou até perguntar a ela. Deve ter ficado em São Paulo com essa minha amiga, na casa dela. E eram umas xicrinhas muito lindas. Muito lindas. muito interessante. Você vê que aquela simbologia era importante para vocês, porque ali Era, vocês descontraíam, tinha a simbologia do quê? Poxa, da amizade. Vocês sim. descontraíam, conversavam, se divertiam ali naquele momento, né? Era o momento das Luluzinhas, vamos falar assim, né? Ah, com Era um, certeza. era um Com momento certeza, Théo. nosso, era muito legal, né? Que ótimo. É, A gente está chegando nos 8 minutos finais. Então, me deixa eu ficar quieto, senão eu não deixo você falar. eu vou puxar mais uma simbologia então aqui para a gente aprofundar um pouco Tá, mais. claro. Bom, no tarô dos bruxos sai aqui Nêmesis, né, que é considerada a deusa de tudo aquilo que é prazeroso, né? Você vê que aqui tem um pentagrama e ela está com os braços levantados e em cima tem as estrelas. Eu preciso me equilibrar para puxar essa conexão, as estrelas que vêm de cima para baixo, não ao contrário, né? Uhum. Então, aqui mostra, tipo, poxa, eu preciso com a minha espiritualidade para me equilibrar e fazer e resolver a minha situação, resolver o que eu preciso neste momento. Mas que vai partir do quê? Aí tá ela no centro, de mim mesmo. É isso que as pessoas Sim, precisam entender, depende delas sim, conquistar ou fazer o que for na vida. que legal, que legal. Nossa, vamos montar. Que cartas que já saíram? Saiu a cobra, depois saiu a carta dos pássaros, Os depois saiu pássaros, os pássaros, a saiu a montanha montanha, hum, e a cobra, que foi o começo, né? a cobra, os pássaros, a montanha. Interessante, né? Você vê as mensagens que passaram pra gente aqui hoje, né? É, para mim está sendo muito significativo, né? Assim, Com certeza, com certeza. E aí que eu puxo aquele assunto da egrégora. Poxa, eu me uhum, conecto com o lado bom ou o lado ruim? Que eu nem gosto de falar nisso, eu prefiro falar do lado positivo ou do lado negativo, né? Como que está a minha uhum, consciência? Que Jung já falava, não afaste sua sombra, entenda e se reconcilie com ela, porque ela é maravilhoso, parte integral de você. maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É você olhar para suas mazelas, né? É você Exatamente. também. Com Entender, certeza. né? É Enfim, fantástico. É fantástico. O autoconhecimento é necessário. sim. E você poder olhar para isso é porque você já está na luz, né? Se você consegue enxergar nessa escuridão, é porque você está na luz. Sim, sim. E a evolução é constante. Todo dia nós somos testados, todos os dias algum arquétipo, algum símbolo fala com a gente pode entender errado ou entender certo. Vai depender da nossa consciência e da nossa percepção, né? Não tem jeito. Sim, sim, é isso mesmo.
É. Eu acho que a mensagem de hoje da nossa live, que está sendo uma delícia fazer, né? É a gente poder tentar se conectar para compreender um pouco esses símbolos, né? Que vem nos sonhos, que vem na nossa vida, né? Seja com a sincronicidade que o Silas falou aqui, né? São mensagens que o universo vai mandando para a gente, né? E que a gente Exatamente. poder. E quando a gente pega e vai e tem o privilégio, né, de ir para um jogo, né, de tarô, de baralho, né, de ler as cartas, perceber que naquele momento são presentes, aquelas cartas são presentes que a espiritualidade está te dando como pistas do que você pode fazer com você, né, te ajudar e tal, né? Exatamente. E aí eu Obrigada, volto, eu Benê. volto naquela parte, né? Qual caminho eu vou seguir vai depender de qual arquétipo eu vou me conectar, da ideia que ele quer me passar. Mas, poxa, ele está me passando uma ideia negativa. A cobra é traição. Não, você está querendo fazer que eu só vou ter traição na minha vida? Não, não é Uhum, assim. A cobra fala para você também ser esperto, se curar, primeiramente. uhum. Sim, sim. É um Sim. universo muito rico, né, Thelma? É muito É um rico esse universo, universo dos símbolos, dos é, arquétipos. como diria a Hebe, né, viver é uma delícia, né? Com certeza. Viver tem, né, não é fácil, mas é muito gostoso, né? Você percebendo que na realidade é muito simples tudo isso, né? Se você parar para pensar. É profundo, mas a vida é simples, né? Você começou falando da magia do amor, né? Você falou de como você transformar o seu pensamento. E agora você está falando, olha para os símbolos da sua vida e os símbolos que você traz, seja no sonho, seja, né? Seja São os na. sinais do universo, né? São sinais do universo, com certeza são. E eles são, né? São sinais do universo para você, né? São Com certeza. manifestações, né, desse inconsciente seu. O que é que está nesse inconsciente que está te travando? Então, o sonho vai te ajudar, né? E o tarô também, quando ele é bem é, escutado, né? Quando a cliente entende a mensagem e decide por si mesma seguir, é um caminho fantástico aí para ela conseguir seguir nessa evolução mais iluminada também. Aí eu vou falar duas coisas, né, que a gente já está chegando nos 58 minutos. Falar o seguinte, que ela se ouvir é também ela permitir se abrir a janelinha dela. E o oraculista poder entrar por aquela janela que ela abriu, porque cada cliente se abre de uma maneira. Então, às vezes a cliente está, às vezes a gente acha que a cliente está muito aberta, que ela vai. Não, e às vezes aquela cliente que é difícil, de repente ela é acessada e aí ela começa o caminho dela e isso é muito bacana, né? Muito bacana. Eu tenho Com tanto medo de certeza. travar que eu já vou me despedindo antes, né? Rodrigo, Onassis, Vladimir, muito obrigada, né, por esse nosso bate-papo. Voltaremos aqui outras vezes, vá pensando em outros temas. Com certeza. E semana que vem a gente tem mais. Eu estou até pensando em já fazer em outro dia, porque a gente já tem um monte de live já planejada aí para o próximo mês. Maravilha. É, a gente tem bastante coisa já planejada aí para falar. E obrigada, gente. Obrigada, Benê, maravilhosa sempre aqui. Obrigada, Nádia, que veio por aqui, Thaís, todos vocês. Muito, 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 muito obrigada. Obrigado, gente. Espero ter contribuído de alguma forma e aguardem as próximas lives. Com Obrigado, certeza. Thelma. Você já tem ideia, mais ou menos, que você vai querer falar depois? Ainda não. Já tem umas ideias circulando, vamos ver, né? Ótimo, ótimo, vamos ver. Bom frio aí em São Paulo, para quem está em São Paulo, aqui está calor. Tá avisando que. Obrigado. Um grande beijo, gente. Tá falando agora que vai acabar em 20 segundos. Porque antes ele não fala nada e acaba. Pum, trava.